Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 6. Eu gosto muito deste texto. Esse foi o primeiro texto que eu preguei na Igreja Batista Esperança, quando eu estive aqui. E quero voltar a este texto. E a minha preocupação sempre tem sido o levantamento de vocações, de pessoas chamadas por Deus para pregar o Evangelho na nossa pátria e em todo o mundo. Eu acredito que há uma crise de vocação nas igrejas. Muitos jovens, muitos homens e mulheres estão escolhendo várias profissões, e muitos destes foram chamados por Deus, ou estão sendo chamados por Deus, mas por medo, por desobediência, e até mesmo pressão da sociedade, tem se esquivado de obedecer à vontade de Deus, e não há lugar mais feliz, ou melhor dizendo, não há lugar em que a gente possa ter melhor paz do que no centro da vontade de Deus. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, termos situação financeira extraordinária, criarmos para a nossa vida um castelo de sonhos, se não estivermos no centro da vontade de Deus. E este profeta, o profeta Isaías, ele entendeu qual era de Deus, ele entendeu qual era a vontade de Deus, e ele respondeu com um sim à vontade de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases dos limiares se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe sua palavra, amém. Eu acredito que toda escola séria, quando está no 2º ano do 2º grau, aplica um teste vocacional para os seus alunos. Se a escola realmente é uma escola que quer que os seus alunos vençam na vida, certamente esse teste vocacional é uma grande ferramenta, porque através deste teste se descobre a vocação de uma pessoa, e quando ela decide no 3º ano, aqueles que não fazem antes o vestibular, decidem fazer quando terminam o 3º ano, eles já podem escolher a faculdade, o curso que vai fazer com que eles cresçam e possam assim serem bons profissionais no mercado de trabalho. Este é o método humano correto de se escolher uma profissão dentro da sua vocação, dentro da sua inclinação, dentro da sua aptidão. Mas nenhum desses métodos, quando os nossos filhos estão fazendo seus testes psicológicos ou testes vocacionais, ou até mesmo nós, em determinado momento da nossa vida, quando queremos descobrir alguma coisa a nosso respeito, por exemplo, quem faz o curso de coaching, que faz um teste para descobrir quais são os leques, diante da sua vida profissional que eles têm à frente para enfrentar, nenhum desses testes acusa chamados por Deus para serem missionários e pastores. Não há teste vocacional para isso.
Há teste para humanas, há teste para exatas, há testes para outras áreas, mas nenhum teste vai descobrir, por melhor que seja o teste, que você poderá ser um pastor, ou você poderá ser uma pastora, um missionário ou uma missionária no campo de missões ou à frente de uma igreja. Porque não é assim que as coisas acontecem no âmbito espiritual. No âmbito espiritual, baseado neste texto, Deus nos chama com uma visão, por uma visão. O chamado de Deus vem por uma visão e não por um teste. Deus, através do seu Espírito Santo, coloca no nosso coração algumas certezas inabaláveis, que fazem a gente pular as etapas da inclinação e até mesmo da aptidão para obedecermos à vontade de Deus. Por exemplo, me permitam usar a minha própria pessoa como exemplo. Eu fui preparado desde criança para ser médico. Então, os meus pais sempre me deram brinquedos que tinham a ver com medicina. Fui estudar nos melhores colégios para ter o preparo para entrar na universidade para fazer medicina. Tinha aptidão pelo teste de aptidão para a área de humanas, especialmente para a área médica. Um dia, trabalhando, Deus me deu uma visão. Eu me lembro que eu ia aos pastores e dizia o seguinte: olha, eu não sei se eu devo ser médico ou se eu devo ser pastor. Alguns pastores me diziam o seguinte: olha, é melhor você fazer um curso secular, garantir o sustento, e alguns países só entra com uma profissão, então faça primeiro medicina e depois faça o seu curso teológico. Outros pastores diziam assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eles entendiam que buscar o reino era eu primeiro fazer o curso teológico para ser pastor, para depois fazer o curso de medicina. E aquilo foi uma luta na minha mente, até que um dia no trabalho, orando ao Senhor na hora do almoço, Deus me deu uma visão. Deus confirmou no meu coração, com uma estrutura inabalável, que Ele estava me chamando para ser pastor. E eu saí daquele lugar convicto de ser pastor. E eu me lembro que eu cheguei em casa e fui falar com a minha mãe, crente há muitos anos. Eu trabalhava para sustentar a minha casa porque o meu pai já não morava mais em casa. E minha mãe, na simplicidade, disse o seguinte: meu filho, como a gente vai sobreviver? Pastor sofre muito e ganha pouco. É que ela não sabia que eu ia chegar na esperança. Naquele tempo, né, era muito pobre mesmo. O pastor passava fome. Não passava fome porque nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Mas passava momentos muito difíceis. Meu filho, você foi preparado para ser um médico e você vai ser um pastor. E é interessante que ela amava pastores. Ela gostava de pastores, ela orava para que Deus levantasse pastores para ir para os campos missionários como missionários. Mas quando Deus chamou o filho dela, ela tremeu e temeu, como eu acho que qualquer um de nós aqui. Se Deus chamasse, nós tremeríamos e temeríamos diante do chamado de Deus. Porque diante do chamado de Deus só há esta atitude, porque Deus nos dá a certeza de que, obedecendo a Ele, nós seremos vitoriosos, mas Deus não nos conta todo o caminho da vitória. Visão que quebra o que os pais determinaram, visão que quebra o que o país determina,
Visão que quebra uma cultura, que diz que você só pode ser feliz se você passar num concurso. E aí você faz o concurso e ganha 10 mil reais, mas aí você só pode ser feliz se você fizer para o TNJ, que vai ganhar 19 mil reais. E aí só pode ser feliz se você fizer outro concurso para ganhar 25 mil reais. Visão que quebra o concurso e que deixa completamente à mercê a sua vida, sem nenhuma certeza, como os discípulos de Jesus andavam, apenas com a absoluta certeza que ao lado de Jesus, eles seriam mais do que vencedores. Então, nesta noite, eu gostaria de pedir, em nome do Senhor Jesus, que você orasse para que você tivesse visões de Deus. Visão de Deus é algo sobrenatural. Você pode estar sendo preparado para uma área específica da sua vida. Amém. Mas Deus tem uma visão. Para mim, a visão de Deus foi fazer antes e eu nunca mais fiz medicina. Para outros vai ser primeiro a medicina e depois o ministério. Mas a importância da visão de Deus, o que Deus quer da minha vida, necessariamente não é o que o meu avô quer da minha vida, não é o que os meus pais querem da minha vida, não é o que o meu governo quer da minha vida. Eu sei que talvez alguns pais vão ficar chateados comigo nesta noite, porque talvez os filhos vão chegar em casa e vão dizer: pai, o senhor está me controlando, mãe, eu não quero isso, o senhor me colocou no curso tal, e foi exigência, mas eu não gosto, e vai causar um problema em casa. Me perdoe, mas eu tenho que falar o que diz a palavra de Deus. É Deus que dá a visão. É lógico que Deus não é irresponsável, é lógico que Deus não é um homem que pode fazer e mentir e desvirtuar pessoas. Deus é Deus. Mas o que nós queremos para os nossos filhos, a não ser que eles sejam felizes? O que é que nós queremos para a nossa vida, a não ser que nós tenhamos paz no nosso coração? E quando nós temos a visão de Deus e andamos na visão de Deus, nós passamos por lutas e dificuldades, mas o Senhor nos honra, o Senhor nos abençoa. Isaías teve a visão no momento de caos absoluto. Rei Uzias morreu, o trono estava sem ninguém, e ele estava num momento de grande luta, e é no momento de grande luta que Deus chama os melhores obreiros. Eu fui diretor de faculdade teológica durante 8 anos, nunca apareceu um rico para ser seminarista. Eu não sei porquê, só aparecia pobre, só aparecia pessoas que precisavam de bolsa de estudo, só parecia gente que precisava da ajuda da igreja. Mas hoje eu entendo um pouco melhor. Deus funciona nas crises, Deus funciona no caos. O caos é o solo para que a visão de Deus se concretize na nossa vida. As maiores lições que eu e você aprendemos são lições no meio do sofrimento, no meio da dor. Então, muitas vezes, a visão de Deus vem no momento em que te causa completa crise, como aconteceu com Isaías. Mas é neste momento que Deus vai lapidar o seu homem, a sua mulher, para o serviço da obra do Senhor. E Isaías viu, e ele viu o quê? Resumindo, anjos com asas cobrindo, fumaça, ele viu tudo. Ele viu a soberania de Deus. Que extraordinário ver a soberania de Deus. Saber que quando a gente, no meio da luta, no meio do caos, no meio do problema, no meio da dificuldade, a gente pensa que está tudo perdido, Deus nos dá uma visão e diz assim: eu estou no controle, eu estou sentado exatamente aonde eu estava sentado, de eternidade a eternidade, eu não mudo, eu sou soberano sobre a sua vida, e quem faz a minha vontade, não se arrepende. Eu não me arrependo.
eu comecei o curso, eu andava para pegar o ônibus uns 10 quilômetros, porque não tinha dinheiro. Eu chegava da faculdade, trabalhava, chegava da faculdade meia-noite no ônibus, andava mais 5 quilômetros para casa. No outro dia, levantava 5 horas da manhã para andar, para ir para a igreja, para ir para a escola. Na igreja, eu tinha uma igreja que eu andava 7 quilômetros, levava marmita, porque a igreja tinha ensaio do coral, depois tinha ar livre, depois tinha união e depois tinha culto. Eu não me arrependo, dirigi 5 congregações, hoje são igrejas. Uma na favela, em que a gente entrava e tinha tiroteio à torta e à direita, tinha que lidar com o cara do tráfico de drogas. Eu não me arrependo de ter deixado o Rio de Janeiro numa profissão boa e ter ido para Pirassununga, numa igreja de 40 membros para ganhar um salário e meio. Eu não me arrependo de ter tido a minha filha no interior, sem ninguém. Eu não me arrependo de ter depois saído de lá e ter ido para uma outra igreja pequena em construção. Por que eu não me arrependo? Porque eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu podia ser um excelente médico? Poderia ser um excelente médico. Mas eu não teria a bênção de Deus. Eu seria infeliz. Como tantos que correm o mundo inteiro e são infelizes porque não obedeceram à vontade de Deus. E Deus me abençoou. E eu chego na esperança, uma igreja que pode me dar um sustento digno. Valeu a pena. E valeria a pena se eu estivesse numa igreja pequenininha, pregando o Evangelho. Porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade de Deus. O meu eis-me aqui é estar aonde Deus quer que eu esteja. Se Deus me mandar um dia para o meio do Amazonas, eu e minha esposa, nós iremos, porque nós fizemos uma aliança, de que antes do nosso conforto, antes de qualquer coisa, nós estamos nas mãos do Senhor. Eu acho muito esquisito, obreiros que dizem assim: eu estou saindo da igreja porque não me adaptei à cidade. Nós não fomos chamados para adaptar a cidade, nós somos chamados por uma missão. A cidade, ela serve para a gente realizar a missão, queira a gente goste ou queira a gente não goste. Porque Deus não nos coloca sempre no lugar de conforto. Deus pode nos tirar do lugar de conforto e nos colocar em algum lugar completamente diferente daquilo que nós pensaríamos que Ele colocasse. Mas Ele coloca, e nós temos que fazer a sua obra. E se gostamos, melhor. E se não gostamos, oramos e pedimos paciência ao Senhor para lidar com as lutas do dia a dia de uma nova cultura ou subcultura que temos que enfrentar. Então eu penso que a crise de vocação hoje nas igrejas, em partes, deve-se aos pais que estão colocando um peso muito grande nos filhos. Nós tivemos um seminário de cura interior com adolescentes e jovens da igreja ano retrasado, me parece. E o que me estranhou foi o alto índice de estresse que os nossos adolescentes e jovens têm. E quando nós perguntamos a eles por que eles tinham grandes estresses, estavam estressados, eles disseram: porque meu pai e minha mãe cobram muito de mim. Vocês sabem o que acontece quando um pai e uma mãe cobram muito do filho? O filho, ele nunca se acha aprovado. E uma pessoa que nunca se acha aprovada é uma pessoa infeliz na vida. Eu sempre tive uma concepção de pai, que não é melhor do que a sua ou pior do que a sua. Eu sempre entendi que quando Deus nos dá filhos, Ele é o pai por excelência. E nós somos apenas cooperadores de Deus na obra que Ele está fazendo nos nossos filhos. Nós deveríamos ficar na arquibancada, vendo-os
no dia a dia, vendo a inclinação, vendo o que Deus está falando com eles, e ajudando-os, e não determinando através das nossas frustrações aquilo que eles deveriam ser, porque o que eles vão ser já está determinado por Deus, na sua presciência. Então cabe a nós, não somente fazer com que os nossos filhos descubram o que eles vão ser, mas também nós precisamos ter a visão de Deus, para que quando eles descobrirem o que Deus está falando com eles, nós possamos dizer amém, assim seja, pela revelação de Deus aos nossos corações. Visão que vai além do dinheiro, visão que vai além do conforto, visão que vai além dos nossos sonhos. Visão move o mundo, visão move o campo missionário. Se a igreja não fizer missões, ela vira campo missionário. Se a igreja não se levantar, principalmente no meio da juventude, novos pastores, mas ser pastor é muito difícil. É muito difícil, é a profissão, vamos pensar assim, o sacerdócio mais difícil do mundo. Não existe sacerdócio mais difícil do que de ser pastor. Mas pastor, a minha profissão também é difícil. Mas você já pensou, você ter que dar na eternidade conta de todos que você pastoreou um dia na vida? A sua profissão vai te levar lá no céu. O Edson que está aqui, a psicólogo, né? Ele dá a vida lá por aquela empresa, né? Graças a Deus também dá a vida por Jesus, né? Mas ele não vai chegar lá no céu e o Senhor vai abrir o rolo e vai dizer, e aí? Dá conta dos seus, quantos funcionários você tem lá, sobre a seu comando? 550? 150 funcionários. Diga lá, nome por nome, dê conta dos seus 150 funcionários. Nunca isso vai acontecer. Mas com os pastores, isto vai acontecer. E é por isso que é desafiador ser um pastor. Mas também é um grande privilégio que nenhuma profissão tem. Porque nós trabalhamos para algo que é eterno. Vocês trabalham por coisas que vão ficar aqui, mas eu e centenas de outros chamados por Deus trabalhamos por coisas que vão além desta dimensão, vão por toda a eternidade. Ser pastor, ser missionário é um privilégio. É melhor do que ser médico, é melhor do que ser advogado, é melhor do que trabalhar na Caixa Econômica Federal, é melhor do que trabalhar no Banco do Brasil, é melhor do que trabalhar no Itaú, é melhor do que trabalhar no Bradesco, vamos caindo, né? É melhor do que trabalhar numa repartição pública, é melhor do que trabalhar numa multinacional. Se Deus te chamar, não diga não. Mesmo que todos não entendam isso, você vai estar fazendo a vontade de Deus. E Deus vai te abençoar, como abençoou Isaías. E Isaías teve uma missão muito difícil, porque nós terminamos aqui o texto, né? Eis-me aqui. E sabe o que Deus disse para Isaías? Depois em casa você pode ler. Você vai dizer que os ouvidos do povo estão fechados. Você vai dizer que eu não vou mais falar com o povo. Você vai dizer que a minha ira está sobre o povo. Isaías foi chamado, num primeiro momento, para trazer uma mensagem bem difícil, de ira. Mas o povo precisava sentir a ira de Deus, para depois sentir a misericórdia de Deus. Meus irmãos, nós estamos no centro do país. Eu considero um privilégio ser pastor no DF, num lugar onde parte as decisões para todo o país, mas uma grande responsabilidade, um lugar místico, um lugar de bruxos, um lugar de secretismo absoluto, um lugar difícil para o evangelho. Deus precisa levantar homens e mulheres, aposentados e aposentadas,
Pessoas que durante as férias não vão só para Miami, não vão só para Roma, não vão para a França, lugares maravilhosos, mas que dão um mês no campo missionário, trabalhando, com o seu talento, com a sua profissão, sendo missionário. Deus precisa levantar uma geração vocacionada, que sabe o que quer, que não só recebe, mas que dá, e que faz a vontade de Deus. Ser chamado por Deus, que é extraordinário. Ser missionário, que coisa extraordinária. Ir para um lugar e começar a traduzir a Bíblia como nos lugares indígenas, em que não há conversão. Temos relato em que missionários trabalharam 12, 15 anos, sem uma conversão sequer. Mas hoje, toda a tribo é convertida. Temos pastores e missionários que vão para lugares difíceis, ganhando pouquinho, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, tem a consciência iluminada pelo Senhor. E qual é a mensagem para terminar? Que o pregador do Evangelho, que o missionário e a missionária prega: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Planalto precisa ouvir isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele não aceita injustiça, opressão, maracutaia. Os três poderes da nossa nação precisam ouvir: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mesmo que seja uma voz fraca, mesmo que seja uma pessoa que ninguém dá por conta, se falar em nome do Senhor, sua voz irá repercutir no mundo espiritual, porque o Senhor não usa os mais instruídos, nem sempre Ele usa e Ele gosta de usar pessoas simples para confundir aqueles que são maiores e grandes em suas vidas. Quero terminar a mensagem contando uma ilustração. Diz que na Grécia houve uma enchente muito grande, muitos peixes. Quando a enchente diminuiu, muitos peixes começaram a se debater na praia e morrerem. E a multidão saiu no rochedo daquela cidade e ficou olhando: olha quantos peixes estão morrendo. E um rapaz saiu da rocha onde ele estava, desceu à praia e pegou um peixe e lançou ao mar. E começou a pegar peixes e lançar ao mar. E a multidão furiosa disse: sai daí, rapaz, sai daí, você é louco, como é que você vai dar conta de tantos peixes? Você não tem a solução para tantos peixes. E ele pegou um peixe na mão e olhou para toda a multidão e disse: para todos esses peixes eu não tenho a solução, mas para este aqui eu a tenho. E lançou ao mar. Deus não quer que você tenha solução para tudo. Deus quer te usar com o peixe que Ele te der para salvar uma nação. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos pedir a Deus vocação, igreja. Nada tendes porque pedis mal. E vamos pedir para que neste mês de missões Deus levante jovens, instruídos ou não, homens e mulheres, que pensem em fazer uma caravana missionária, que pensem em dar suas férias, parte de suas férias no campo missionário. Chame pessoas para serem pastores, para serem missionários, missionárias. Vamos orar, igreja. Vamos pedir para que a gente seja um celeiro de Deus. Que o Senhor dê visão esta noite e durante vários dias a homens e mulheres aqui do povo dele, para que possam ser instrumentos de salvação e de graça, de paz e de esperança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, há uma obra especial que o Senhor está começando nesta noite, nesta igreja. Eu não conheço o trabalho e o mover do Teu Espírito Santo na vida dos Teus servos, mas Tu conheces.
Eu te peço, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor possa terminar na vida dos teus servos, especialmente a juventude desta igreja, Senhor, e a adolescência que tem todo o vislumbre do futuro pela frente. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem chamado já. Talvez sejam como Samuel, que não estão entendendo a voz, mas volta para o teu quarto, e quando o Senhor lhe falar, diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade sempre na minha vida, mesmo quando eu não gostar da tua vontade. Dá unção nos lares, traz a tua igreja junto ao teu trono de santidade, e que a voz santo, santo, santo dos anjos possa ecoar nos nossos lábios, e possamos também juntamente com eles dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.